Muito bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Giovanni Vitorelli. Hoje a gente está aqui de volta, fazer um pós-jogo nessa Série C. Peço perdão pelo sumiço, muito trabalho, faculdade, não tenho conseguido acompanhar tanto quanto deveria, tão pouco como gostaria, os últimos jogos do Guarani. Mas ontem, jogo contra o Anápolis, numa segunda-feira, 7h30 da noite. É, Vou conseguir parar para acompanhar e também participei do pós-jogo do Bugricast, onde vale ressaltar, éramos a única equipe de comunicação presente para fazer uma coletiva de imprensa com o técnico Marcelo Fernandes. O nosso companheiro Israel estava lá como repórter de campo e fez algumas perguntas para o treinador da equipe do Guarani, que, na minha opinião, se complicou em algumas respostas, foi até desnecessariamente ríspido, né, numa pergunta do nosso companheiro Israel. E, bicho, a gente tem que falar de uma coisa complicadíssima que o Guarani sofre. Não é de hoje, não é de ontem, é de alguns anos, que se diz respeito à arbitragem. O Guarani ontem foi extremamente prejudicado. A quem não assistiu o jogo, não teve como acompanhar a partida, o Guarani foi extremamente prejudicado, principalmente no começo do jogo, né? Aos 30 segundos do primeiro tempo, houve um lance criminoso, tá? Para não dizer outra coisa, do jogador do time do Anápolis, o deixa eu pegar o nome dele, que me fugiu da memória. O André Simplício, né? Volante do Anápolis, que deu uma entrada na perna do atacante de camisa 9 do Guarani. E, bicho, na frente do juiz, de frente pro juiz. Um lance muito claro, aos 30 segundos de jogo, que poderia e deveria resultar numa expulsão, de forma que se o Bruno Santos não tivesse tirado a perna um segundinho antes, mas tipo assim, pouca coisa, se ele não tivesse levantado a perna e a perna tivesse ficado presa no chão, o carrinho ia pegar no meio da canela dele, no meio da perna, ia quebrar a perna do Bruno Santos no meio. Um lance terrível, feio de ver, feio de verdade. Podia ter resultado numa tragédia enorme, além de prejudicar a carreira de um jogador de futebol profissional. Que quebrar a perna, bicho, não é pouca coisa. Vai 1 ano e meio até o cara conseguir, talvez, né? 1 ano e meio, 2 anos até o cara conseguir voltar a jogar direito. Ia prejudicar muito o Guarani pro restante de uma temporada, já que hoje ele é o principal jogador dessa equipe. E cara, foi dado falta e amarelo. Era lance pra gente estar debatendo de quantos jogos de gancho o André ia pegar. Mas o técnico, um juiz do Distrito Federal, apitando um jogo de um time de Goiás, nós já estávamos um pouco, como pode dizer, a gente esperava que pudesse acontecer alguma coisa dessa. E o Guarani, semana passada, o Rômulo estava lá na CBF falando sobre arbitragem, lembra? E alguns dias depois foi anunciado que o árbitro era do Distrito Federal num jogo contra uma partida de um time de Goiás. Ou seja, o que o Rômulo vai fazer na CBF, eu não faço a menor ideia. O que o Ricardo Moisés ia fazer na CBF, eu não faço a menor ideia. Porque toda hora é isso. Toda hora são erros grotescos, erros inadmissíveis, cara. Inadmissíveis. Que já está começando, não, né? Já chegou no ponto de duvidar um pouco da ruindade de árbitros dentro de campo e começar talvez a vir aquela pulga atrás da orelha de questionar âmbito moral. Mas enfim, a gente não pode nem
se estender muito nisso, tampouco individualizar esse assunto, porque pode dar um prejuízo muito grande. Mas enfim, a pulga fica aqui, ó, sobre esse tema. Bom, depois disso, logo depois, o Guarani teve... Na batida de falta, inclusive, foi o único chute no gol do Guarani, que foi no gol. O Caio Melo bate uma falta e o goleiro, a falta desse lance, o goleiro deles consegue defender. Aí aos 10 minutos, 10, 11 minutos, se não me engano 11, sai um pênalti pro time do Anápolis, que assim, eu revi o lance e eu tenho minhas dúvidas. Se a bola não pegou antes no zagueiro do Guarani, o camisa 2 Alisson, se não pegou antes na bunda dele e depois bate na mão, que eu fiquei com essa impressão, ou se bate logo em seguida, ou se bate primeiramente na mão dele. Mas na dúvida, o pênalti foi marcado contra o Guarani, né? E o Andrei faz uma incrível defesa. De se ressaltar, inclusive, acho que na partida de ontem era o único são, era o único lúcido. Você pode até falar do Bruno Santos, que correu muito, tentou, mas o Andrei acho que foi o único lúcido da partida. Defendeu o pênalti bem. E aí entra em outra coisa. Uma invasão claríssima na área, no lance do pênalti, que é onde sai o gol do Anápolis, no rebote. O Andrei defende, as imagens deixam evidentes de que teve invasão na área. Quando o cara bateu o pênalti, o maluco que fez o gol, deixa eu pegar o nome dele que eu me esqueci, o Cadu, ele já tava, bicho, tipo assim, 5 passos da grande área, da pequena área. Ele já tava muito dentro da área na hora da batida do pênalti. Ele consegue cabecear e fazer 1-0 pro time do Anápolis. No mesmo momento, o Marcelo Fernandes é expulso. Diz ele que porque o quarto árbitro inventou coisas que ele falou. E ele falou isso na coletiva, né? Que o quarto árbitro disse pro juiz principal coisas que o Marcelo jamais teria dito em campo. E isso culminou na expulsão do técnico do Guarani logo no começo do jogo, aos 11 minutos. E isso é uma acusação muito grave, né? Porque se isso aconteceu, é coisa de, cara, vamos bater na súmula o que aconteceu, vamos bater o que o Marcelo falou e isso vai pra justiça, bicho. Isso é complicadíssimo. Não é uma acusação branda de se fazer. Então, o mínimo que eu espero é que isso seja visto, né? Que o Guarani vá atrás de entender essa situação. Porque se o quarto árbitro, se for comprovado algo do tipo, é muito grave, né? É muito grave. E por isso que no pós-jogo eu já disse que a acusação do Marcelo é uma acusação pesadíssima, é uma acusação gravíssima. Então, o Guarani agora, eu não acho que o Guarani vá atrás de fazer nada, sendo muito sincero. Mas vejamos como vão ser os próximos capítulos. Depois do gol, o time se perdeu completamente. E aí a gente entra de novo naquilo que eu já falei no começo do ano. Falei no Campeonato Paulista. Repito falando agora. O Guarani não tem uma liderança em campo. O time ficou completamente nervoso. O time se desestruturou. E bicho, se o time do Guarani é ruim tecnicamente, assim como na Série C não tem um time bom tecnicamente, até porque se tivesse não estaria na Série C. Só que se o time do Guarani é ruim, o do Anápolis tecnicamente é 10 vezes pior. Quem assistiu o jogo do Anápolis sabe. Ontem o Anápolis foi melhor que o Guarani. Tudo bem que muitíssimo beneficiado em campo, mas teve encaixe de marcação, teve estrutura para sair em pressão em algumas vezes, teve construção pelos lados no último terço
e soube explorar a movimentação do camisa 9, o Celeri, que inclusive depois tem um outro assunto sobre ele pra gente comentar. Mas ali, cara, tomou o gol. Com aquele clima, faltou um líder no time, na minha opinião. Faltou alguém ali com a abraçadeira falar: olha, calma, bola no chão. O nosso futebol é melhor do que o time do Anápolis. Ontem não, mas no geral eu tô falando, tá? No campeonato. O Guarani tem um futebol melhor que o do Anápolis. Eu não tô elogiando o futebol do Guarani, não. Não é por mérito do Guarani, é extremo demérito do Anápolis. E senti falta, cara, de ter um maluco mais centrado. O time do Guarani ficou extremamente nervoso, completamente sem raciocínio, maluco. O Caio Melo, depois disso, não conseguiu dominar uma bola. O Bruno Santos ficou brigando sozinho lá na frente, coitado. O Isaac, que já estava sumido, meu Deus do céu. O Diego Torres, de 34 anos, estava nervosíssimo em campo. 34 anos, já jogou quantas Série Cs? Quantas Série B que ele já jogou? Ficar nervoso para jogar contra o Lanterna da Série C, com o seu time precisando de uma vitória para poder entrar no G8. Ah, tem coisa estranha nisso aí, hein, bicho? Tem coisa muito estranha nisso daí. Bom, tem até um outro assunto envolvendo o Diego Torres que eu vou comentar de forma até mais branda, mas depois eu vou falar. Mas voltando sobre o jogo, faltou alguém, faltou um líder no time, tanto dentro de campo quanto lá fora. Eu não acho que o Marcelo seja um líder dentro do vestiário, não, tá? Do pouco que a gente pôde acompanhar de bastidor, sempre muito quieto, uma fala mais serena. Não sei. Não sei. Fico com essa pulga atrás da orelha. Eu tenho a impressão que o Cordeiro é muito mais líder no vestiário do que o Marcelo. Enfim, é um achismo, tá? Não é uma informação. É uma percepção. Bom, aí o time do Guarani não conseguiu criar nada o jogo inteiro. Nada, 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 nada. Campo tenebroso, muito ruim, um pasto o campo do Anápolis, terrível. A arbitragem seguiu mal, muito mal no decorrer do jogo. Até que vai para o segundo tempo. O Guarani volta com 3 alterações. E uma delas sendo o Cicinho na direita. E se eu não me engano entrou o Gabriel Silva e o Mirandinha. Cara, Gabriel Silva, meu amigo, ele não acertou nada do que ele tentou, foi inacreditável. Mas o Guarani voltou para uma estrutura de 4 jogadores atrás, 2 volantes, né, o Cadico, o Caio Melo. Tentou fazer uma linha de 3 um pouco mais à frente, o Bruno Santos ainda assim lá na última linha, né, como 9 de profundidade. Aí saiu o gol do André Simplício. O jogador que deveria ter sido expulso, logo com 30 segundos, faz o gol, um golaço. E pouco depois ainda tem um escanteio para o time do Anápolis. E o Anápolis chega a bater o escanteio e o jogo rolar com 12 jogadores em campo. Eu joguei muito campeonato de base. Jogo e joguei várzea. Em nenhum desses níveis acontece o que aconteceu no jogo de ontem. Repito, o Anápolis ficou com 12
jogadores em campo em um escanteio batido. Cara, é inadmissível. E o Guarani não vai fazer nada quanto a isso. Nada. Nada. No muito, mais uma visitinha lá na CBF. No muito, tá? Não teve um pronunciamento oficial do clube. Hoje é segunda, que eu tô gravando o vídeo 1h da tarde. E nenhum pronunciamento até o momento. O barulho que tem sido feito são de páginas de futebol que eu vi em algumas grandes páginas do Twitter, principalmente o lance da expulsão. Mas só, eu não vi o Guarani se pronunciar e eu, infelizmente, tenho a nítida impressão de que não se pronunciará e não buscará fazer nada quanto a isso. Ainda falando sobre o jogo. O volante Cadi. Pelo amor de Deus. O Israel fez uma pergunta pro Marcelo no fim da partida. E o Marcelo teve coragem de falar que o Cadi fez uma partida boa dentro daquilo que é proposto pra ele. O que é proposto pra esse cara fazer, bicho? Se esconder atrás do meia que tá marcando ele? Mano, pelo amor de Deus. Ai, mas é um camisa 5 que a gente não tinha. É um volante marcador. Porra, o meio do Guarani parecia um buraco, uma peneira. O cara chegou essa semana. O que ele fez no treino para conseguir pegar a camisa e sair jogando? E outra, ainda entrou jogando no lugar de um cara que vinha jogando bem, que era o Kelvin. Porra, o Kelvin pode não ser um primor em marcação, em quesito físico defensivo. Mas o cara chama o jogo, pede a bola no pé e quando ele recebe, ele progride bem com a bola. Quebra a linha de marcação com passe, quebra a linha de marcação em velocidade. Pô, é um cara que tem uma boa qualidade técnica para jogar uma Série C. É um cara que talvez podia estar numa Série B e veio parar aqui, sabe-se Deus como. Vinha jogando bem. Porra, era importante nesse time. O que aconteceu? O cara nem entrou. O Guarani não conseguia sair jogando e o cara nem entrou no jogo. O Guarani lateralizou 98% da partida. O Guarani não conseguiu chegar no último terço do campo. Eu contei 12 vezes que o Guarani entrou no último terço com a bola. Nenhuma perigosa, nenhuma. Um cruzamento do Emerson. Antes do último terço. Que ele cruza, o Bruno Santos não consegue alcançar a bola. E acho que o Luiz Miguel que não conseguiu, não teve força para antecipar o lateral dos caras e fazer o gol. Uma que foi um pouquinho mais construída. De resto, nada. O Guarani não entrou no último terço dos caras. Nem pelo meio, nem lateralmente. No último jogo, acho que quando a gente olha o Kelvin até trouxe muito jogo para o corredor central. Mas é uma válvula de escape importante. Ter um recurso de hora ou outra e pôr essa bola pelo meio. O Guarani joga posicional lateralmente? Joga. Mas, bicho, é importante essa bola também ter uma opção pelo meio. O time do Anápolis marcou em X, travou o time do Guarani. Começou marcando a saída de bola com ponta lá em cima do Rafael, que é o melhor zagueiro para saída de bola. Marcou lá em cima. Aí vem a marcação em X. O Jefinho batendo no Cadi. O Paulinho batendo no Caio Melo. E o Fábio na última linha marcando o Emerson. Encaixotou o Bruno Silva no meio dos dois zagueiros. Acabou. Acabou. Foi uma marcação em X. Em X não, né? Em
em diagonal. Travou o time do Guarani, travou. O Guarani não fez nada. Nada. Não teve um repertório. E aí você tem que ouvir do técnico que o Diego Torres é o cérebro da equipe. Como que o camisa 10 vai ser cérebro da equipe se você não deixa o seu time jogar pelo meio? O cara joga centralizado 5 passos atrás do Bruno Santos. E você tira o único jogador do seu time titular que é capaz de fazer essa saída pelo meio. Que consegue receber, girar e dar o passe no meio. O Diego Torres não tá fazendo nada para mudar isso também. Mas assim, o jeito que o Marcelo também coloca ele para jogar é inacreditável. O jeito que ele arma o time é inacreditável em algumas situações. Tem que falar quando faz bem, pô, trouxe recua o Sarará para fazer um zagueiro pelo lado esquerdo. O Sarará ajuda a construir bem na primeira linha, fecha bem no meio quando é necessário, consegue fazer bem o passe de abertura pro Emerson. Pô, parabéns, Marcelo. Achou uma boa solução no Kelvin, um jogador que consegue sair jogando bem, quebra a linha de marcação, joga de costas pro gol, gira, faz pivô defensivo. Pô, o Cicinho é um cara que consegue vir de fora para dentro, achar um passe diferente. O Emerson atuando quase como um ponto esquerdo. Pô, parabéns, esses jogos você fez um bom raciocínio, pensou, o time funcionou nesses moldes. Aí o time que tava funcionando mais ou menos assim, porque não fez nenhum grande jogo jogando desse jeito. Conseguiu vencer e vencer é o importante, vencer é o que basta. Só que aí você desmantela tudo isso para enfiar 3 zagueiros fixos, tira o único cara do meio que consegue canalizar uma saída de bola pelo meio, para colocar um volante dos mais brucutus que eu já vi no time do Guarani, porque meu irmão, aquilo lá apanhou da bola durante o jogo, Cadi. Para jogar contra um time que você precisa ganhar, meu irmão. O Luiz Miguel jogou de ala direito e foi tenebroso. Mas o Luiz Miguel há pouco tempo jogou na Copa Paulista, apanhou da bola. Apanhou da bola. Terrível. Até acho que ele é esforçado, mas bicho, tecnicamente não tem condição. Eu não entendi muitas das coisas que aconteceram de troca em questão técnico, tática, posicional. Não teve muito fundamento. Mas aí, para fechar com chave de ouro, chega na entrevista e você sempre ouve a mesma coisa. Eu cheguei aqui, o Guarani tinha 0 pontos, agora tem 16. Meu irmão, quantos em reais você ganhou de reforço para fazer 16 pontos? Quanto? Quanto que entrou? É porque entrou, hein? Pô, tem um time novo aí pra você. Nenhum jogador machucado. E um time novo pra você. Com o benefício de se alguém for bem na Copa Paulista, você puxa pra jogar no seu time. Tá pouco, tá muito pouco. Muito, muito, muito pouco. Hora de rever um pouco, porque esse argumento não dá, bicho. Bateu. Toda entrevista é isso. Toda entrevista. Toda. Pré e pós-jogo. Se puder falar no intervalo, ele fala a mesma coisa. Vamos ver se o Guarani vai fazer algo quanto à questão de arbitragem. E vamos ver. Apesar dos pesares, o Guarani precisa muito da gente no próximo jogo contra o Náutico. Porque depois do jogo contra o Náutico é guerra lá contra os caras. Beleza? Peço perdão pelo vídeo um pouquinho mais longo hoje, muito desabafo a se fazer. Se você gostou, peço para que você deixe seu like, compartilhe com a rapaziada bugrina. Manda para geral. Deixa nos comentários sua opinião sobre essa partida. Sobre o que você achou. Agradecer sempre a toda a equipe do Bugricast que faz esse trabalho maravilhoso em tudo que diz respeito ao Guarani. Mas agradecer principalmente ao Léo e o Pezão por essa oportunidade maravilhosa que eles me dão de estar aqui batendo uma resenha com vocês sobre o futebol. Beijo grande e até o próximo jogo.